Há momentos em que o silêncio de Deus parece mais pesado que 1000 palavras. Você ora, confessa, chora. Mas ainda sente um vazio, como se o céu tivesse se fechado sobre a sua cabeça. E então vem a pergunta que ecoa no coração de todo aquele que já errou: será que Deus realmente me perdoou? O curioso é que, às vezes, o perdão de Deus chega antes mesmo de o coração acreditar. Porque o perdão divino não depende do que você sente, mas do que Deus decidiu sobre você. A dor é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Talvez a sua culpa não seja o castigo de Deus, mas o som da sua voz dizendo: eu já te perdoei. Agora volte para casa. Mas, como ter certeza disso? É sobre isso que você vai descobrir agora. Talvez você conheça bem essa sensação. O dia parece normal, mas basta o silêncio da noite chegar para que a lembrança volte. Uma palavra dita, um erro cometido, um momento em que você desejaria poder voltar no tempo. E o pior é que a mente não esquece. O coração tenta seguir, mas o passado grita. Você até crê que Deus perdoa, mas não consegue acreditar que Ele perdoaria você. É assim que o inimigo trabalha. Ele não precisa destruir a sua fé. Basta fazer você acreditar que é indigno demais para se aproximar de Deus. Ele sussurra: você não merece orar. Você falhou de novo. Deus já cansou de você. E aos poucos, a culpa vai se transformando em um muro. Não porque Deus te afastou, mas porque você parou de caminhar em direção a Ele. A culpa, quando vem de Deus, é leve e conduz ao arrependimento. Ela nos mostra o erro, para nos guiar à graça. Mas a culpa que vem do inimigo, é pesada, interminável e cruel. Ela não quer te mudar, quer te paralisar. C.S. Lewis certa vez escreveu que as cicatrizes nos lembram que o passado foi real, mas também que a dor já passou. O problema é quando você insiste em sangrar o que Deus já curou. A culpa é como uma sombra. Ela só existe enquanto você insiste em olhar para trás. E quando finalmente decide encarar a luz, a sombra desaparece. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo não é definido pelo que fez, mas pelo que Deus decidiu fazer com o que você fez. O perdão de Deus não é um eco distante. É uma voz que sussurra suavemente dentro de quem o recebeu. Às vezes, ele não grita, ele apenas silencia a tempestade que havia dentro de você. E se você prestar atenção, há sinais, pequenos, porém profundos, de que o perdão já aconteceu, mesmo antes de você sentir que merecia. Você confessou com sinceridade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9. O primeiro passo do perdão é a verdade. Não a verdade que expõe, mas a que liberta. Deus não pede confissões perfeitas, Ele pede corações honestos. E quando você se ajoelha não para justificar o erro, mas para se render à graça, o céu inteiro se cala em reverência. Porque algo santo acabou de acontecer dentro de você. Você sente paz, mesmo sem se sentir digno. O perdão não é um sentimento, é uma decisão divina. Às vezes, o coração ainda se culpa, mas o Espírito já o declarou inocente. A paz não vem quando você se acha bom o suficiente, mas quando você percebe que a cruz já foi suficiente. E nesse momento, o fardo que antes pesava começa a se tornar leve.
Você deseja não repetir o erro. O arrependimento verdadeiro não é medo de punição, é saudade da presença de Deus. Quando o Espírito Santo entra, ele muda o gosto da alma. O que antes te atraía, agora te causa dor. O que antes parecia liberdade, agora te soa como prisão. Esse desejo de mudança é o próprio Deus agindo dentro de você. Você começa a ver propósito no seu arrependimento. Deus não desperdiça lágrimas. Cada queda se transforma em solo fértil para algo novo crescer. Um dia você vai olhar para trás e perceber que aquilo que o envergonhava foi o mesmo instrumento que o moldou. O arrependimento deixa de ser uma ferida e se torna um testemunho. Você volta a buscar a presença de Deus com confiança. O perdão verdadeiro sempre traz de volta o desejo de orar. Não aquela oração ensaiada, com medo de errar as palavras, mas a conversa simples de um filho que volta para casa. E quando você dobra os joelhos novamente, o pai não te olha com acusação. Ele te espera com um sorriso que diz: eu nunca deixei de te amar. Porque o perdão não é o fim da história. É o início de um novo capítulo entre você e Deus. Pedro era o homem da coragem impetuosa. Aquele que dizia com firmeza: ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Mas naquela noite fria, quando o medo rondava como um predador invisível, a sua voz tremeu. 3 vezes ele negou conhecer o Mestre. 3 vezes a promessa se desfez em vergonha. E então, o galo cantou. O som cortou o ar como uma espada atravessando o coração. Pedro levantou os olhos e no meio da confusão, das tochas e dos gritos, viu Jesus o olhar. Um olhar que não condenava, mas doía. Não era o olhar de quem dizia: eu te avisei. Era o olhar de quem amava até o fim, mesmo com as falhas. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ele não chorava apenas pelo erro. Chorava porque o amor que havia traído ainda o amava. Por dias, Pedro carregou esse peso. Dormia pouco, evitava os outros discípulos. E talvez pensasse: eu não sou mais digno de ser chamado seguidor de Cristo. Mas o amor não desiste de quem erra. Ele espera o momento certo para restaurar. Depois da ressurreição, quando Jesus apareceu à beira do mar, Pedro viu a mesma fogueira acesa. A mesma cena onde havia negado o Mestre. Só que desta vez, não havia julgamento. Jesus o chamou pelo nome e perguntou: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Uma para cada negação. E a cada resposta, uma ferida era curada. Apacenta as minhas ovelhas. Essas palavras não foram apenas um chamado. Foram a prova de que o perdão não apenas apaga o erro. Ele devolve o propósito. Pedro aprendeu que o amor de Cristo não é frágil. Ele atravessa a vergonha, o arrependimento e o medo, até encontrar o coração que ainda deseja recomeçar. E quando isso acontece, o passado perde o poder. E o que resta é apenas graça. O perdão de Deus não é o ponto final. É o primeiro raio de sol depois da tempestade. Ele não apaga apenas o que você fez. Ele revela o que você ainda pode se tornar. Porque quando Deus perdoa, Ele não apenas limpa a página. Ele começa a escrever uma nova história. Talvez você tenha se acostumado a pensar que Deus está longe, observando seus erros de um trono distante. Mas o perdão é o lembrete de que Ele sempre esteve perto, esperando o momento em que você parasse de correr dele, e começasse a correr para Ele.
Nenhuma culpa é forte o bastante para apagar o amor que te criou. Nenhum passado é escuro demais para a luz que vem do alto. E mesmo que ainda doa, mesmo que as lembranças insistam em te acusar, saiba disso. A voz de Deus é mais alta que a do seu passado. Ele não te define pelo erro que você cometeu, mas pelo futuro que Ele preparou. Isaías escreveu: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1:18. Isso significa que o que foi manchado agora é puro. O que era vergonha agora é testemunho. O que parecia fim agora é começo. Porque o perdão de Deus não é um lembrete do que você fez. É uma promessa do que você ainda vai viver. Então respire. Olhe para frente. E caminhe com a certeza de que o céu não te acusa, mas te espera.